Olá, meus amigos, professor Fred Alvim aqui com vocês e hoje nós vamos trabalhar aqui na Folha Cursos o conteúdo de administração, especificamente dando início às teorias da administração e nesse nosso bloco de agora nós vamos falar aí sobre os antecedentes históricos, como que nós observamos, compreendemos a origem da ciência da administração. Para isso, o meu objetivo nessa nossa aula de agora é exatamente detalhar aqui com você como que nós podemos compreender os propósitos de uma maneira geral da ciência da administração, das propostas, as práticas de administração, destacar aí os primórdios, como que a administração surge enquanto uma ciência, enfatizar também a Revolução Industrial como um marco histórico determinante para a nossa ciência da administração e especificar aí os contextos em que a administração se aplica. Vale destacar aqui que nós temos a administração como prática, temos a administração como ciência e, mais ainda, ao longo da nossa história, desde aí do final do século XVIII, nós temos 4 revoluções industriais já acontecendo. Neste atual momento, por exemplo, nós estamos vivendo a indústria 4.0, justamente em decorrência da nossa 4ª revolução industrial. Mas é imprescindível compreendermos como que esse movimento começou na nossa história. E, mais ainda, não pense você que a administração vai se aplicar apenas às empresas privadas, aquelas empresas que existem com o objetivo de gerar lucro para os seus investidores, para os seus criadores, para os seus empresários. Nós observamos a administração sendo aplicada em qualquer contexto onde nós observamos pessoas trabalhando, onde existe ali um propósito, onde existe a necessidade de um trabalho ser realizado para se atingir um determinado objetivo, para atender alguma demanda, alguma necessidade que a população, o mercado de uma maneira geral, esteja apresentando. Tanto que nós falamos também de administração pública, justamente porque nós precisamos entender como que nós vamos aplicar conceitos, teorias, como nós vamos ver aqui, técnicas, métodos e até mesmo instrumentos para organizar o trabalho em diversos contextos, inclusive também na nossa administração pública. Por isso, você que está aí se preparando para um concurso público, em breve vai assumir um cargo público, precisa ter o conhecimento dessa disciplina, dessa ciência. E só para complementar um pouquinho aqui essa nossa introdução, todo esse conteúdo de teorias gerais da administração você vai encontrar em livros como esse. Esse aqui é uma grande referência do Hidalberto Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração. Nós temos aí o Chiavenato como uma grande referência, que ele faz ali um apanhado de todas as teorias para apresentar nos manuais das teorias gerais da administração. E sempre que você esteja no edital ali, com um item, com um ponto, progressão da ciência da administração, evolução da administração geral, teorias gerais da administração, você possivelmente vai precisar aí recorrer ao Chiavenato. Para essa nossa aula de hoje, eu me baseei exatamente nele. Então, dando início aqui, preciso destacar para você o que representa o próprio termo administração. Quando nós falamos de administração, nós temos ali a composição de 2 palavrinhas, do latim ad, que significa direção, tendência, predisposição, o que nós precisamos nos preparar para fazer, e também minister, que vai representar aí a condição de subordinação, de obediência, de disciplina. Então, se a gente entende o a gente vê exatamente a prática, a ação dessa condição de darmos um devido direcionamento, direcionarmos o que outras pessoas deverão fazer ao demonstrar ali obediência, disciplina para seguir com ordens de comando, com que seja apresentado ali por um determinado gestor, por um determinado administrador, em qualquer contexto de trabalho, em qualquer organização. Mais para frente, daqui a pouquinho, eu vou detalhar para você justamente por que nós vemos a administração sendo aplicada em diferentes contextos. E aí a administração requer domínio dos conceitos, que nós só vamos conseguir decifrá-los, compreendê-los, quando nós temos aí o estudo das teorias, por isso nós falamos das TGAs, Teoria Geral da Administração, ou Teorias Gerais da Administração. Administrar também requer idealizar, ter capacidade de traçar planos, definir o que nós esperamos que aconteça, como que nós vamos organizar os processos de trabalho, como que nós vamos aplicar métodos para garantir que os nossos planos realmente aconteçam e como que nós vamos traçar, definir os nossos objetivos, logicamente objetivos que sejam plausíveis de serem realizados, que nós tenhamos condições de fazer com que esses objetivos não fiquem apenas na idealização de um administrador ou até mesmo de um empresário
ou até mesmo de um governo que esteja ali propondo alguma política pública, alguma proposta de ação, algum programa a ser aplicado para a sociedade. Nós precisamos ter essa capacidade de definirmos objetivos compatíveis com a realidade e fazer com que esses objetivos realmente aconteçam. Justamente em decorrência disso, nós entendemos então a administração como uma ação gerencial e operacional. Administradores não vão não vão exercer apenas essas funções de administrar quando estão ali à frente de um setor, de um departamento ou conduzindo o trabalho de toda uma equipe. Mesmo o funcionário que esteja ali realizando as suas tarefas do dia a dia, suas tarefas operacionais, aquilo que precisa ser feito no nosso cotidiano, também precisa ter essa capacidade de administrar, de orientar, de organizar o próprio tempo para fazer com que os seus objetivos, realmente sejam alcançados ao se concentrar, ao se dedicar ali às melhores maneiras de desempenhar as suas tarefas. Então, basicamente, nós temos aí essa definição do próprio conceito de administração, inclusive os seus propósitos, e como eu já comecei a destacar aqui para você nos objetivos dessa nossa aula, nós temos o início propriamente da ciência da administração na Inglaterra, no final do século XVIII, quando nós tivemos aí a consolidação da nossa primeira revolução industrial. Perceba, revolução industrial. Em administração, a gente precisa muito ir a fundo no que representam as próprias palavras para entendermos ali os conceitos. Revolução, aquilo que vem transformar, aquilo que algum fenômeno, alguma ocorrência que vai trazer transformações um tanto radicais. Transformações industriais, transformações na sociedade, justamente em decorrência da consolidação das primeiras indústrias. Na nossa sociedade, de uma maneira geral, em todo o mundo, até chegarmos a esse momento específico da nossa história, o final do século XVIII, nós tínhamos as práticas comerciais, já existia o comércio, já existiam ali as trocas, já existia a economia de subsistência, as famílias produziam para o próprio consumo, tínhamos a ênfase na produção estritamente artesanal. Mas, a partir deste momento, desse marco na nossa história, a gente tem a consolidação das primeiras indústrias e, consequentemente, transformações em toda a sociedade. Até mesmo essa condição das pessoas produzirem apenas para o próprio consumo, agora a gente começa a entender que as pessoas podem produzir para comercializar produtos, para vender produtos e até mesmo serviços, para atender às necessidades de outras pessoas. E dá ênfase justamente na consolidação da burguesia industrial, na condição de gerarmos riquezas em decorrência da comercialização desses produtos que sejam fabricados. Então, a gente observa aí na nossa Revolução Industrial intensas transformações sobre a maneira como nós produzimos, como nós desenvolvemos o nosso trabalho. Se antes eu produzia apenas para mim mesmo, apenas para a minha própria família, agora a gente começa a viver essa cultura de que nós trabalhamos para outras pessoas, trabalhamos para atender às mais diversas necessidades, às demandas que outras populações, outras pessoas de uma maneira geral possam vir a apresentar. Então essas transformações têm impacto sobre a vida humana, e também sobre a economia e a orientação para a geração de renda. Agora nós temos condições de concentrar pessoas trabalhando em um determinado espaço para gerar lucro, para gerar ali o retorno sobre os investimentos daqueles que se aventuram a ser empresários, daqueles que se aventuram a empreender para criar um próprio negócio, para criar uma empresa. E mais ainda, a partir do momento que nós temos uma nova configuração para a geração de renda, a gente passa também por transformações econômicas. Tanto que, quando nós observamos a origem da administração, nós temos aí apropriações da economia, das propostas que já existiam na ciência da economia, temos impactos sobre a vida social, então nós também precisamos considerar interfaces com a sociologia para entender como que nós temos os estilos de vida das pessoas e também essa orientação sobre como que nós vamos gerar renda. Então, a gente observa essas transformações em decorrência aí de uma significativa criação, que foi a criação de James Watt. Em 1776, James Watt criou a máquina a vapor, uma máquina que era capaz de gerar movimento dependendo ali em decorrência do uso do vapor. E mais ainda, as máquinas que James Watt veio a criar possibilitou as mães, especialmente as mulheres ali dentro de casa, ter uma maior agilidade na torção do algodão, na torção mesmo da lã, para se produzir fios e, consequentemente, acelerar, agilizar a maneira como nós poderíamos produzir tecidos. Então, a gente tem aí uma considerável contribuição no setor têxtil, nas indústrias têxteis. Porque, a partir do momento que essa máquina de James Watt é vendida e ele comercializa a sua ideia, é possível, então, formarmos os nossos primeiros galpões fabris.
colocarmos várias máquinas em uma mesma sala, em um mesmo espaço, e colocar ali várias pessoas para acelerarem a produção de tecido, por exemplo, e, consequentemente, nós começamos a observar que existe uma nova maneira de produzirmos algo, e mais ainda, de criarmos um produto que poderá ser comercializado e trazer renda. Então, em decorrência disso, a gente observa uma mecanização de tarefas. Aquilo que antes era puramente artesanal, agora passa a ser possível de ser produzido em grandes volumes, em grandes massas. A gente também tem aí, nesse momento da nossa história, o impacto das melhorias de transportes, melhorias nas comunicações, de modo que nós conseguimos reconhecer ali um encurtamento de espaços. Não que a gente esteja mudando as condições físicas, dos territórios, mas a gente começa a observar que nós podemos aplicar tecnologias para mudarmos aí a nossa maneira de nos comunicarmos e até mesmo de acelerarmos e levarmos os nossos produtos para outros diversos territórios. Consequentemente, a progressão do setor de transporte e a progressão no setor das telecomunicações também vem a contribuir para a emancipação, a expansão e criação de novas indústrias, fazendo então com que as pessoas, de uma maneira geral, buscassem trabalhar nesses espaços fabris. Então, a gente começa a observar a concentração de máquinas nas fábricas para produzir a produção em massa. Aquilo que antes era produzido apenas de uma maneira artesanal começa a ser possível de ser produzido em grandes e consideráveis volumes. E as pequenas oficinas que começaram ali colocando algumas maquininhas, mas concentrando pessoas para trabalharem, começam então a se transformar nas grandes indústrias. São as nossas primeiras indústrias que, justamente por possibilitarem a criação de uma nova modalidade de trabalho, vem a vem provocar transformações em toda a nossa sociedade. O problema é que, por mais de um século, nós tivemos aí na concentração dessas primeiras indústrias a condição de aglomerarmos, e falar em aglomeração, especialmente nos dias de hoje, já causa uma certa tensão. Então imagine, aglomerar ali adultos, crianças, mulheres, e se você observar, ter aí o acesso a alguns livros de história, a gente tem até mesmo a indicação de que homens, mulheres e crianças eram todos amontoados nesses pequenos espaços fabris que depois foram crescendo, virando indústrias, mas cumprindo jornadas de trabalho que chegavam a ser um tanto exaustivas. Alguns historiadores apontam que as pessoas trabalhavam num volume ali de 14 a 16 horas por dia. Imagina você, o que seja trabalhar 14 ou 16 horas por dia. É você acordar, começar a trabalhar, e só parar de trabalhar na hora que você for dormir, para você acordar e voltar para aquele ritmo maçante, intenso de extremo trabalho. Consequentemente, essa condição de aglomerarmos pessoas sem as devidas orientações repercutiu na falta de qualificação para o trabalho. Nós não tínhamos essa condição de treinarmos, de instruirmos a mão de obra braçal, até mesmo as pessoas que antes estavam acostumadas apenas com a produção rural, a produção artesanal nos espaços rurais. Essas pessoas começam a se concentrar nos espaços urbanos que vão se estendendo no entorno das primeiras indústrias, tanto que a gente tem aí o fenômeno do êxodo rural, as pessoas deixam a vida no campo para se concentrarem na intensificação ali das cidades, que iam se construindo, se estruturando no entorno das indústrias, e essas pessoas que vieram então a se converter como força de mão de obra braçal, operária para as indústrias, não recebiam as devidas orientações e muito menos a devida especialização sobre o que elas deveriam fazer no trabalho. Pega nesse conceito. Quando nós falamos especialização do trabalho, nós estamos especificando exatamente o que cada funcionário, o que cada operário se encarrega de fazer, contanto que ele continue ali sempre fazendo o mesmo tipo de tarefa. Isso vai ficar mais claro para você quando nós começamos a ver as primeiras teorias, especificamente a teoria de Taylor. Então, essa condição de não termos mão de obra qualificada e muito menos uma devida orientação sobre o que de fato deveria ser produzido, acabou repercutindo em grandes desperdícios e baixa eficiência, já que os próprios recursos humanos, as pessoas que estavam trabalhando ali, não eram devidamente instruídas sobre como que elas deveriam desempenhar as suas tarefas e até mesmo incorrendo em prejuízos de recursos materiais que eram utilizados ali para a criação, o desenvolvimento, a produção dos nossos primeiros bens, das nossas primeiras indústrias. Com isso, então, nós, de uma certa maneira, a humanidade começa a reconhecer a necessidade de se estruturar uma ciência própria para desenvolver, para explicar, para abordar como que nós devemos orientar, organizar o trabalho. Então,
A gente tem aí uma condição crítica do pós-primeira Revolução Industrial. E como já falei aqui, por mais de um século, a gente teve um total desconhecimento de como estruturar rotinas de trabalho e muito menos como otimizar rotinas de trabalho. Se nós temos tantas horas por dia sendo trabalhadas, quanto que a gente realmente pode produzir mais e melhor, aproveitando esse tempo que nós temos? Como que nós podemos alocar ali num determinado operário, num determinado funcionário, uma capacidade produtiva, uma quantidade de trabalho que ele realmente tenha condições de fazer em tempo hábil. Nós não tínhamos essas devidas orientações. Além da falta de qualificação de gestores, porque nós tínhamos ali uma classe burguesa industrial, criando as primeiras indústrias, querendo ter retorno, querendo ter lucro em cima daquilo que estavam investindo para a criação de espaços industriais, espaços fabris, mas esses gestores mesmo não sabiam como orientar o trabalho a ser desenvolvido pelas pessoas. E, consequentemente, não existiam aí critérios para se determinar prazos, tempos necessários para o desenvolvimento, para o desempenho de cada tarefa que era necessária ali no dia a dia de trabalho de uma determinada organização. Em decorrência disso, então, a gente observa que não existia propriamente a ciência da administração. Tínhamos grandes indústrias, mas ainda não, a nossa humanidade não tinha essa devida orientação de que administrar é uma técnica, é uma ciência necessária para se orientar como realizar objetivos de modo efetivo, garantindo que nós vamos realmente ter prazos a serem cumpridos, que nós vamos ter o melhor uso possível dos nossos recursos e, mais ainda, valorizando ali as pessoas que trabalham na nossa organização. Como que nós vamos orientar, como que nós vamos instruir os nossos operários sobre o que eles deveriam produzir nas organizações. Tanto que a administração nós sempre vamos ver sendo aplicada, nos contextos das organizações de trabalho. E quando você se deparar com o termo organização nos seus estudos de administração, perceba que nós temos duas compreensões sobre esse termo. Falamos de organização na condição da função de organizar, definir como nós vamos empregar os recursos ali, como que a gente vai distribuir o tempo para realizar um determinado trabalho, mas nós também falamos de organização quando nós estamos falando dos contextos sociais, espaços onde nós vamos ter interações humanas, coletividades de funcionários que vão se encarregar ali de realizar tarefas para se alcançar objetivos, de modo, inclusive, que a qualidade do que eles estejam fazendo e comprometidos a fazer possa, de fato, ser alcançada, possa ser garantida. Para a gente ter qualidade na produção dos nossos funcionários, para nós garantirmos que o que eles vão fazer realmente vai trazer retornos e até mesmo destaque para a nossa organização, é indispensável que a gente tenha administradores devidamente qualificados para organizar esse trabalho. Por isso, a importância de se estudar a ciência da administração. E também, como destaquei aqui um dos nossos objetivos, você agora precisa entender que, a partir do momento que nós temos um profissional especializado em compreender como melhor organizar, como melhor distribuir os recursos, como tentar melhor garantir a eficiência da administração de um ambiente de trabalho, nós temos ali a figura do administrador, que vai ser justamente o profissional responsável por planejar, definir os objetivos que são esperados por toda uma organização de trabalho, organizar como que nós vamos distribuir os recursos para que o trabalho possa ser bem feito, dirigir, dar um direcionamento, explicar para as outras pessoas que ali trabalham o que elas de fato devam desempenhar e controlar, acompanhando criteriosamente o que esteja sendo feito por essas outras pessoas, por esses outros funcionários, para garantir que a organização alcance os seus propósitos. Com isso, então, nós já temos aí o destaque de que o administrador vai ser o profissional encarregado por assumir as suas funções próprias do processo administrativo. Nós vamos detalhar essas funções em uma das teorias que nós vamos ver aqui ainda. E essas funções são aplicadas nos três principais tipos de organizações. Nós temos as organizações do primeiro setor, são as organizações públicas que existem para atender demandas da população, demandas sociais. Temos as organizações do segundo setor, quando nós classificamos ali as empresas privadas que existem justamente para gerar o lucro para quem investiu na criação desse tipo de empresa. E temos também administradores atuando nas organizações do terceiro setor. São as ONGs que existem para prestar algum serviço assistencial, para dar algum suporte, para complementar aquilo que as organizações do primeiro setor não estejam efetivamente realizando, mas que são organizações criadas com recursos próprios. Alguém com a orientação ali de exercer filantropia, preocupado com uma determinada parte da população, com algumas pessoas, se disponibiliza a investir na criação de toda uma empresa, de toda uma estrutura, de todo um ambiente de trabalho para possibilitar a prestação de serviços que serão necessários
para algumas pessoas, para uma determinada população. Então, a gente classifica as ONGs, as organizações do terceiro setor, ONGs, organizações não governamentais, porque não são propriamente organizações públicas, nem mesmo privadas, porque elas não existem ali para gerar lucro, por isso não são empresas privadas, mas existem com o propósito de atender alguma necessidade, prestar alguma assistência para a população, ou seja, para prestar serviços que atendam às demandas sociais de uma determinada população. Com isso, então, a gente consegue traçar e especificar que a administração ela pode se configurar das seguintes maneiras. A gente consegue observar a administração como uma ciência, quando nós temos aí métodos, quando a gente desenvolve toda uma análise metódica, aplicando perspectivas sistêmicas, né? O que é necessário considerar antes, durante, depois, dos fatos e evidências, tanto do que possa ser observado ali acontecendo no dia a dia de uma determinada organização, de um determinado ambiente de trabalho, como também ao analisarmos o que é necessário para atender às necessidades de uma população, de acordo com as condições que o mercado esteja apresentando, o que nós conseguimos identificar como demandas que nós devemos vir a atender. Então, a administração, como ciência, vai focar nessa condição, precisamos criar organizações para atender necessidades da população, para atender algum tipo de demanda. Por isso, a gente precisa analisar, com base em princípios, métodos, como que nós vamos ter essa relação oferta e demanda. Mas a administração também pode se configurar como uma técnica, como uma tecnologia, porque ela conta com práticas, né, de princípios e teorias, e essa tecnologia pode ser compreendida como a condição de um administrador ter todo o seu estudo, ter toda a sua preparação, a sua qualificação na ciência da administração, para poder colocar esses conhecimentos em prática, mas também a administração vista como técnica pode decorrer aí da perspectiva da administração como uma arte, quando nós temos ali pessoas que vão se aventurar a criar empresas, vão ter visão de negócio, identificam algo que possa ser feito, vão ter uma intuição de que aquilo realmente possa dar certo, serão criativos e poderão inovar, sem obrigatoriamente ter aí uma devida formação, uma qualificação em administração, mas se aventurando, olha, vamos tentar fazer isso, vamos tentar organizar o trabalho dessa maneira e possivelmente nós vamos conseguir alcançar aí os nossos propósitos, os objetivos que nós temos para a criação desse tipo de negócio. Então, a administração pode ser compreendida por essas três perspectivas. Ela pode ser configurada como uma ciência, como uma técnica ou como uma arte, quando nós conseguimos identificar ali alguma pessoa que se aventura a ser empresário e consegue conquistar o seu sucesso, sem, devidamente, o estudo, né, dos princípios, das técnicas, dos métodos da ciência da administração. Claro, isso aí conta muito com casos de sorte, mas nós sabemos que existem casos assim. Explorada toda essa maneira de compreendermos o conceito e a ciência da administração, inclusive um pouquinho da sua história, vamos ver aqui, né? Antes de entrar nas questões, preciso destacar para você o seguinte: se nós vamos aplicar propostas, conceitos, teorias, práticas de administração, é porque nós queremos ter impactos ali sobre o ambiente de trabalho, sobre o trabalho que vai ser desenvolvido por outras pessoas. De maneira geral, nós temos aí o triplo E da gestão, o triplo E da administração, quando nós conseguimos focar o que exatamente eu preciso analisar em relação aos desempenhos que estejam sendo revelados para essas pessoas que estejam realizando as suas tarefas no ambiente de trabalho, e de maneira geral nós temos esses três indicadores: eficiência, eficácia e efetividade. Para você não confundir esses três conceitos, esses três indicadores, o que a gente espera que a administração promova ali no ambiente de trabalho, eu explico para você da seguinte maneira: quando nós falamos de eficiência, eu estou dando um destaque aí no E, justamente que nós estamos falando das atividades meio, aquilo que ainda está em processo, ou até mesmo eficiência, aquela condição do gerúndio, aquilo que esteja acontecendo, né? Se eu estou observando como que nós estamos aplicando os nossos recursos enquanto o trabalho ainda está sendo feito, enquanto as operações estão acontecendo aqui na organização, nós estamos considerando eficiência. Como que a tarefa está sendo desempenhada enquanto ela está acontecendo e como nós estamos empregando os nossos recursos para fazer com que esse trabalho aconteça. Eficácia, por sua vez, eu dou destaque justamente aí no A, porque nós vamos avaliar. Eficácia vai ser possível de ser conhecida quando nós vamos realizar ali avaliações, ou seja, eu tinha um propósito, eu tinha um objetivo, eu tinha uma promessa, depois que eu já fiz todo o meu trabalho, eu vou avaliar, eu vou conferir se aquilo que havia sido proposto, dentro do prazo que havia sido estabelecido, se aquilo realmente aconteceu. Vamos avaliar aquilo que nós nos comprometemos a fazer, a gente realmente conseguiu alcançar?
Perceba, eu posso ter um trabalho sendo desenvolvido com máxima eficiência, todo o uso correto dos recursos, todo o cuidado para não termos prejuízos, tendo um melhor aproveitamento ali dos nossos recursos humanos, inclusive, mas se eu tenho muito cuidado em fazer esse trabalho bem feito, pode acontecer de eu não conseguir cumprir com o prazo que havia sido estabelecido. Ou seja, eu posso ter a conclusão de todo um trabalho de uma maneira eficiente, porém não eficaz. Não conseguir entregar aquilo que havia sido prometido num determinado prazo, num determinado tempo que já havia sido pré-estabelecido. Agora, se eu quero dar uma ênfase exclusiva na eficácia, olha, eu tenho um prazo a ser cumprido, eu tenho exatamente o produto que eu tenho que entregar, o resultado desse trabalho, eu vou acelerar ao máximo, talvez eu precise contratar mão de obras terceirizadas, né? Talvez eu precise ter maiores investimentos, consequentemente eu não vou ter o uso mais eficiente dos recursos, talvez eu tenha que incorrer em maiores investimentos e possivelmente maior prejuízo, mas eu consegui entregar aquele trabalho no prazo que havia sido estabelecido. Consegui ser eficaz, porém não consegui ser eficiente. Agora, quando nós conseguimos conjugar as duas condições, conseguimos fazer o nosso trabalho com todo cuidado, não tendo prejuízos, conseguimos focar exatamente como que as tarefas deveriam ser feitas enquanto estavam sendo processadas e conseguimos entregar aquilo que havia sido prometido dentro do prazo que havia sido estabelecido, foi então que eu consegui constatar aí que nós tivemos efetividade. Efetividade pode ser compreendida como essa condição. Eu tenho constatação de que o meu processo de trabalho foi realizado de forma que eu consegui conjugar eficiência com eficácia. Tive o uso correto dos recursos, fiz o meu trabalho com qualidade, entreguei dentro do prazo que havia sido estabelecido e entreguei exatamente aquilo que havia sido prometido. Tive, então, um trabalho efetivo. Quando nós vamos aplicar a administração, nós esperamos que o nosso trabalho seja desenvolvido dessa maneira, né? Que a gente tenha eficiência, eficácia e efetividade no nosso trabalho. Agora sim, vamos ver como que essa consideração ao que é proposto na ciência da administração pode, de uma certa maneira geral, ser cobrada aí em questões de concurso. Então, a primeira questão que eu trago aqui para essa aula, questão lançada pela Quadrix no ano de 2020, para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas. Em relação à administração, né, as práticas, a ciência de administrar e a organização, os contextos de trabalho, julgue o item. Pode-se definir a administração como um processo de coordenação do trabalho dos membros da organização, os membros da organização são os nossos funcionários, e de alocação dos recursos organizacionais, tudo aquilo que eu tenho disponível para fazer um trabalho acontecer, para alcançar os objetivos estabelecidos, garantir que aquilo que foi planejado realmente aconteça, mesmo que seja de uma forma ineficiente. Perceba, se nós vamos aplicar a proposta da administração, a gente quer ter um máximo de eficiência. Inclusive, isso vai ser destacado ao longo das teorias gerais da administração que nós vamos ver. Os teóricos, os autores de cada uma dessas teorias, têm essa consideração de buscar a máxima eficiência possível. Se a gente vai definir aqui que o trabalho vai ser feito através de uma coordenação de todos os nossos funcionários, para termos a melhor alocação dos nossos recursos, especialmente isso, temos que saber como alocar os nossos recursos no nosso ambiente de trabalho, para garantir que os objetivos estabelecidos sejam alcançados, significa que nós estamos falando da condição de efetividade. E dando esse destaque também para essa condição aqui, se nós temos que definir como melhor alocar recursos, nós estamos falando do trabalho eficiente. Então, dizer que essas condições, né, podem ser feitas de qualquer maneira, mesmo que seja de forma ineficiente, faz com que essa alternativa esteja errada. Especialmente quando nós vamos falar da maneira como nós estamos aplicando os nossos recursos, a gente está dando uma ênfase na eficiência que é esperada ali para o trabalho em uma organização, em um contexto de trabalho. Outra questão, lançada pela Quadrix em 2018. Quanto à administração geral e pública, olha bem, né, sendo aplicada nas empresas privadas ou nas ONGs, sendo aplicadas nas organizações do primeiro setor, nas organizações públicas. Julgue o item que se segue. As organizações podem ser classificadas de acordo com o setor da economia em que estão inseridas, em 3 tipos: governo, empresas e organizações do terceiro setor. Quando a gente fala das organizações do governo, estamos falando das organizações do primeiro setor, as organizações públicas. Quando estamos falando de empresas, estamos falando do setor privado, as organizações do segundo setor. E se a gente está falando de ONGs, né, por exemplo, estamos falando sim, de fato, das organizações do terceiro setor. Então, nós temos esses 3 tipos de organizações de acordo com o setor em que elas dedicam ali a prestação dos seus serviços. Então, essa alternativa está toda certa.
E é assim que nós vemos a aplicação da ciência da administração nesses 3 principais tipos de ambientes, de contextos de trabalho. Para fixarmos, então, para essa nossa aula aqui, eu tinha proposto os objetivos que você agora consegue ter aí no seu domínio. Agora você consegue compreender que a administração tem os seus propósitos gerais para orientar, para organizar como que o trabalho deve ser feito. Inclusive, nós tivemos aí um considerável período da nossa história que nós não tivemos a devida consideração com essas propostas, com esse conhecimento. Destacamos os primórdios da administração, especialmente em decorrência da nossa primeira Revolução Industrial. Então, enfatizamos como que a Revolução Industrial foi um marco histórico determinante para a gente ter aí a origem da ciência da administração. E agora você também domina os contextos em que a administração se aplica, as organizações do primeiro, segundo e terceiro setor. Inclusive, agora você tem a capacidade de diferenciar organizações que se enquadram nessas 3 categorias. Deixo aqui, então, para você os meus votos de bons estudos, boa preparação. Me siga lá no Instagram, é sempre um grande prazer poder interagir com quem esteja estudando para as provas de concursos públicos. Meu Instagram, prof de professor, prof.fred.alvim, e aproveite aí essa possibilidade para a gente também poder trocar ideias, porque é sempre um grande prazer poder conversar, poder interagir com quem esteja vivendo esse período de ansiedade em busca da aprovação em concurso público. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me acompanhar aqui nessa videoaula.